começo te perguntando o seguinte, por que esse acordo firmado há mais de 7 anos, né? O governo Dilma, foi escrito, foi estabelecido dessa forma? Olha, toda vez, como vai, Zaidan? Prazer estar aqui com você, enfim, com todos os seus telespectadores. Toda vez que algum documento ah, cuja alma seja essencialmente técnica é feita sem que sejam consultados as bases, acaba dando no que deu. Isso foi um desejo de um resultado político da então Cátia Abreu e da Dilma, e deu nisso. Quer dizer, é uma jabuticaba criada pelo governo de então, estabelecendo regras restritivas para o Brasil, e não há paralelo em nenhum outro país fornecedor de carne bovina no mundo. Nenhum outro país não foi submetido a isso pela China. Isso foi uma oferta do governo brasileiro de então, quer dizer, absolutamente equivocado, e é claro que nós estaremos pedindo que este protocolo seja urgentemente revisto. Estamos apresentando isso na Câmara Setorial nesta reunião de agora, dia 28 de fevereiro, e a ABCZ está conosco corroborando este pedido, enfim, e outras instituições representantes também do pecuarista também estão pedindo com urgência que esse equívoco seja desfeito. Maurício, esse texto, esse acordo, ele peca em não tocar num assunto muito importante, que é a diferença entre os casos clássicos que nunca foram registrados no Brasil. A gente tem notícia dos casos, principalmente da Europa, mais de 30 anos atrás, dos casos atípicos, que é o que nós já tivemos recentemente, e tudo leva a crer que este, agora do Pará, também seja. São itens importantes que deveriam constar nesse acordo, né? Então, talvez haja um problema pelo fato de ambas as doenças receberem o nome de EEB, quer dizer, a encefalia espongiforme bovina. Quer dizer, isso está... O que acontece? A clássica, ela é gerada pela ingestão de rações baseadas em cadáveres, em restos de outros animais, que isso é uma prática inexistente no Brasil. Como você bem disse, nunca houve nenhum caso como esse no Brasil. O outro caso que chamam de atípico, na verdade, nada mais é do que velhice. É um problema gerado por velhice dos animais. Ora, esta velhice pode apresentar este problema, ora, não. Normalmente não. Eventualmente aparece em algum animal velho. Mas essa doença não tem nada a ver com vaca louca. Podemos e devemos chamar isso de velhice. Agora, Maurício, a gente sempre tem que questionar quando casos assim aparecem, porque o mercado reage de uma maneira a prejudicar o produtor rural, né? Pressão nos preços, a gente já consegue, desde ontem, verificar isso também. Tem como evitar esse tipo de coisa, Maurício? Eu acho que seria seria inocência minha e sua e de todos, se a gente viesse aqui a público e pedir que todos os elos da cadeia, notadamente indústria, tivessem um pouco mais de ética e não tentassem se aproveitar tanto desses acontecimentos fortuitos que acontecem, pressionando ainda mais do que deveriam a arroba para baixo. Entretanto, faz parte do negócio, cada um cuida da sua estratégia.
A minha parte e a sua é de levar ao produtor a informação correta. E qual é a informação correta? Que o momento é de pouca oferta. Existe um certo apagão de oferta de animais terminados. De confinamento, muito pouco, e a pasto, não se sabe quando que esses animais estarão prontos. Então, há este apagão sem que tenha havido uma diminuição da demanda do mercado interno, que está bastante razoável, e a do mercado externo está sofrendo esta pausa momentânea apenas pela China. Bom, o que é que normalmente tem acontecido e aconteceu nos episódios anteriores, 2021, 2019? A indústria, muito sábia, aproveitando-se deste momento de maior queda ainda, continuou comprando e estocando, comprando boi muito barato, devido principalmente ao pânico causado nos pecuaristas. Isso foi estocado e depois vendido com um lucro bastante significativo, ainda mais significativo do que de costume, a revelia, claro, dos interesses e da margem do pecuarista. Então, neste momento, o pecuarista esteja atento. A oferta é muito restrita e não temos uma diminuição significativa de consumo, apenas, e repito, é momentânea esta pausa de compra pela China. Tudo que acontece, não apenas na pecuária, mas também nos outros negócios, é cíclico, vocês sabem disso, e logo, logo a normalidade há de se retomar. Esteja preparado, pecuarista, e não jogue a sua arroba construída com tanto sacrifício, com custos recordes, por conta de uma geração de pânico absolutamente à toa. Claro que isso poderia ter sido evitado, mas como não foi, cabe a nós, cabe a mim, a você, a ter bom senso e tranquilidade. Calma que a poeira vai assentar e não deve demorar. Maurício, uma outra questão que foi abordada aqui no programa é o comunicado do Ministério da Agricultura. 3 linhas, 4 linhas, uma notinha assim, muito insignificante, não explicou corretamente, o que fez com que a grande mídia, aquela que não é especializada, veículos importantes, divulgassem com alarde o nome Vaca Louca, a ponto de muita gente achar que o Brasil já tem essa doença aqui e de que o consumo fica com risco para o consumidor. Como a SOCOM viu esse comunicado oficial do Ministério? De forma, a gente só lamenta, né? A gente não tem como fazer isso. Nós vamos nos manifestar agora na reunião da Câmara Setorial da Carne e justamente a gente vai reclamar de forma veemente que esse tipo de comunicação, que é completamente perniciosa a todo o Brasil, não é apenas ao pecuarista. São comunicados que não servem a quase ninguém, servem a alguns que se aproveitam justamente deste pânico gerado de forma desnecessária e, repito, a revelia dos interesses nacionais. Então, é muito interessante que isso seja, que esse acontecido sirva de exemplo para que isso não se repita em momentos futuros e com outras atividades que não somente a pecuária. Bom senso, serenidade, aguardar notícias mais fidedignas antes de querer ser o primeiro a dar a notícia e acabar falando besteira, como foi o que aconteceu.